o segundo pulo do gato. Meu quarto passo agora é a forma que eu trabalho nas sobrancelhas. Eu trabalho de forma bilateral. Então, eu não termino todo um procedimento para iniciar o outro. Então, eu venho na primeira sobrancelha, faço o meu esqueleto, já deixo ele mais ou menos, ponho ele para saturar um pouquinho, que depois eu vou explicar para vocês o que é a saturação. E aí, vou para a segunda sobrancelha, por dois motivos. O primeiro motivo é porque lembra que eu falei para você que quando eu coloco no anestésico, o meu anestésico ele tem uma durabilidade de... ele tem um pico de ação em torno de 20, 25 minutos. Depois ele continua agindo, só que ele vai perdendo um pouco o efeito. Então imagina assim, do 0 ele vai para 20, 25 e depois ele começa a decair. Então quanto mais tempo eu demoro para trabalhar na minha segunda, menos efeito eu tenho do anestésico e aí eu vou ter que reaplicar. Então o que eu faço? Eu deixo 20 minutos... faço o meu esqueleto, enquanto isso eu demoro uns 5 minutinhos para fazer o esqueleto, venho para a segunda sobrancelha. Aí, aqui, o que vai acontecer? Eu ainda tenho um pouquinho do anestésico fazendo efeito. Venho aqui, faço a segunda, consigo fazer a abertura. Volto para a primeira, vou fazendo preenchimento dos pelos intermediários. O que acontece nessa fase? Se nesse momento que eu voltei para essa, minha cliente começa a sentir dor, eu entro com o meu segundo anestésico, que é o anestésico para pele aberta. Esse daí vocês podem ficar à vontade para procurar, tem já lugares que vendem anestésicos para pele aberta, eu trabalho com manipulados, tá? Eu tenho uma formulazinha, eu mando fazer na farmácia, ele dá uma anestesia imediata, você coloca, deixa agir ali uns 5 minutinhos, ele tem uma anestesia, ele faz uma analgesia imediata, mas ele tem uma durabilidade de 5, 10 minutinhos, então é o tempo que eu preciso para terminar. E aí eu ponho para saturar. De novo, se a cliente começou a sentir dor, eu ponho para saturar e já ponho a saturação com esse segundo anestésico. Vou para o próximo sobrancelha. Se ela sentir dor, faço o mesmo processo. E eu vou trabalhando de forma bilateral. Quando eu termino, eu tô praticamente com as duas sobrancelhas prontas. O que isso acaba trazendo para mim? Quando eu for fazer o processo de saturação, ou melhor, deposição de pigmentos, tá? Porque saturação subentende-se que a gente tá colocando produto a mais e tá enchendo de produto, colocando coisa a mais. E a deposição não, a deposição é quando a gente tá colocando pigmento para que ele penetre dentro da pele, tá? Então, quando a gente estiver nesse processo de deposição, eu coloco sempre nas duas ao mesmo tempo, porque senão eu tenho que ficar controlando o tempo de uma e o tempo de outra. Então, eu aplico o produto nessa e entro com a marcação de tempo. Sendo que eu já fiz isso nos processos anteriores durante a minha sobrancelha. Então, eu já tenho ali um depósito de pigmento dentro do corte, da incisão que foi feita. E aí, eu vou deixar esse produto agindo em torno de 5 a 10 minutos, tá? Isso é o que a literatura manda. Eu deixo 10, eu prefiro deixar um pouquinho mais, eu prefiro que tenha uma carga pigmentária um pouquinho maior na região, porque depois vai formar casquinha, vai sair, entra no processo de cicatrização e aí clareia. Eu falo assim que tem determinadas situações que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu vou lá e aplico e assim eu vou conseguindo visualizar o meu trabalho.